Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá! No podcast dessa semana, nós vamos falar sobre as segundas impressões do mercado indiano. Sim, a gente não vai falar do coronavírus, já que na verdade nossa ideia era terminar o ciclo de 15 dias após a publicação do podcast e do artigo no blog falando sobre as primeiras impressões do mercado indiano. Bom, vamos lá. Por vários momentos, a Índia já foi coadjuvante ou ator principal de artigos nossos por aqui. Até então, os comentários tecidos sobre esse mercado eram baseados em outros conteúdos ou relatos de visitantes que passaram pelo país. Desta vez, com os pés marcando o território, maior propriedade para abordar temas e maior conhecimento empírico para discutir devidos pontos desse gigantesco e potente país. Nossa ida à Índia vem a calhar no mesmo momento em que o Brasil, enquanto nação, também olha melhor para esse país. Corrobora com a ideia de que os nossos governos estão se aproximando e que, ainda que já haja atuação bilateral, estamos aquém do verdadeiro potencial. Em novembro de 2019, destacamos fortemente o avanço da China no investimento no mercado indiano. Todo esse intenso movimento de olhar para a Índia de forma mais focada e direcionada não é por acaso. O país se tornará, na segunda parte desta década, a maior população do planeta. Não bastasse isso, o país carece ainda de estrutura simples para a melhoria das condições de vida da sua população. Exemplos simples de melhorias e que gerarão um efeito de crescimento econômico são obras públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão indiano, a construção de calçadas nas ruas, por exemplo, a melhor pavimentação das ruas e rodovias, o aumento do saneamento básico. Esses três, por si só, já gerarão um efeito cascata positivo na economia do país num curto espaço de tempo. Além desses, outros fatores também podem contribuir, nós vamos falar um pouquinho deles agora. Bom, vamos lá. Além da maior população do mundo, destacamos ainda em maio de 2018 um outro estudo que revelava que a Índia, assim como a China, ultrapassaria a economia norte-americana. A diferença é que a Índia vai ultrapassar a economia norte-americana na década de 40 deste século. É importante dizer que nessa viagem eu pude entender por que isso é perfeitamente possível. Primeiro, porque há, como já mencionado, necessidades básicas na melhoria das condições de vida da população. Falta saneamento, estrutura logística, melhores sistemas de urbanização, melhor organização do trânsito, da mobilidade urbana, enfim. A globalização ultrapassou a Índia num fenômeno incrível. Ao mesmo tempo que uma cidade por lá é chamada de Smart City no país, lhe falta calçada para que os pedestres possam caminhar em segurança nas ruas e avenidas. As condições de limpeza da cidade também não são boas. É bastante comum ver nas ruas e avenidas lixos espalhados e jogados a céu aberto e falta de limpeza pública. Por outro lado, há um grande evento social acontecendo no país: a influência dos muçulmanos na condição do mercado indiano. Esse fator foi relatado por mim por diversos empresários que conversei. Não há nem de longe preconceito no país em relação à religião, muito pelo contrário. A Índia é um país que recebe de maneira espetacular outras culturas e religião, sendo talvez esse o grande forte do país. A sua gente hospitaleira e amigável. Mas há que se destacar que o crescimento descontrolado da população muçulmana no país gera desconforto com a possibilidade de que a cultura originária do país seja perdida aos poucos. Diante disso, há um enorme esforço do atual governo de promover e fortalecer a imagem do país como centro global do hinduísmo, preservando assim sua rica e colorida cultura. Essa economia que começa a florescer para o mundo oferece cenários bastante propícios ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que combina alta tecnologia e estudos de alta qualidade, principalmente para os jovens, e principalmente nas áreas de engenharia e tecnologia da informação. O país sofre com a alta população e más condições de vida, como já mencionado. Não é difícil ir a um estabelecimento comercial e ver um número muito maior de colaboradores trabalhando do que se veria nos principais centros do mundo, inclusive no Brasil. Se num restaurante simples em São Paulo teríamos 5 garçons, por exemplo, na Índia a gente teria pelo menos 20. Além disso, nas ruas há vendedores ambulantes espalhados por todos os lugares, vendendo coisas das mais diversas, de um cadeado já enferrujado a sapatos no final de sua vida útil. Essa mão de obra farta oferece aos empresários capitalistas um alto potencial de exploração e de competitividade que já não se encontra de maneira tão farta ou fácil na China. Se a infraestrutura melhorar no país e com essa mão de obra aí, somadas às boas práticas empresariais que já existem no país, está montado um cenário ideal para a atração de investimentos externos por lá. Finalizando, o custo de vida é baixo.
A oferta de alimentos é muito boa, dentro, obviamente, de um ambiente vegetariano e vegano que oferecem aí. As pessoas são extremamente amigáveis e o país é super seguro. Esse ambiente acolhedor faz da Índia um enorme berço de oportunidade para o mundo. Basta se aprofundar. Namastê. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.